Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de, por mais uma terça-feira, estar aqui com os irmãos, né? Depois de ter preparado esse material a fim de auxiliar os irmãos nas suas devoções particulares e familiares. Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos e, assim como os irmãos já ouviram na minha oração, eu espero que os irmãos sejam edificados e que os irmãos estejam todos juntos nesse momento, adorando ao Senhor, né? Mesmo cada um em seus lares, mas juntos da melhor maneira possível para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e digno de toda a glória. Esta noite será um pouco diferente. Nós teremos agora o louvor com esse querido casal que nós amamos muito, o Isaac e a Bianca, e depois nós teremos a palavra de Deus ministrada pelo nosso querido irmão Marcelo. Aproveito aqui para agradecer ao Isaac, a Bianca e ao Marcelo por ter cooperado para a gravação desse material. Que Deus seja louvado, que a sua igreja seja edificada. Então vamos ao hino. Que Deus abençoe o nosso culto. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. E nas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade, goza nem sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Venha agora ligado com a sua luz, cada dia mais além ilumina nós. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês e ter o privilégio de compartilhar com vocês mais um pouco da palavra de Deus e como ela tem me ensinado, tem me capacitado, tem falado ao meu coração. E meu desejo é que o que eu vou compartilhar com vocês agora, que Deus me ensinou ao longo desses últimos dias e até mesmo antes do período do Covid, seja útil para vocês. Eu quero convidá-los, então, a orarmos, para que oremos e peçamos. Okay. Boa noite, irmãos, é um prazer estar com vocês novamente e é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco mais do que a palavra de Deus tem me ensinado. Tem sido um período desafiador em que
pelo menos, acho que desde janeiro, eu tenho lido o livro de Ruth, e a cada dia Deus tem permitido que eu enxergue mais um pedaço da verdade que Ele preparou para mim. E espero que essa verdade que Ele preparou e colocou à minha disposição seja útil para vocês também. É uma das coisas mais interessantes quando a gente estudou didática no CETEVAP foi justamente a necessidade de eu aprender de uma maneira transformadora para que eu possa ensinar de uma maneira transformadora também. Então, aqui eu quero compartilhar com vocês um dos aspectos que eu aprendi com o livro de Ruth. Entretanto, antes de estudar, eu gostaria gostaria que orássemos pedindo para que Deus nos oriente, para que seja realmente, tudo que venhamos a fazer aqui, seja para o louvor da honra, louvor da glória dele, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, é sempre muito bom quando nós nos juntamos para ler a Tua palavra. O Senhor, sem dúvida, é maravilhoso, é bondoso, e nós temos que lembrar também que, apesar disso, o Senhor também é Deus temível, porque o Senhor é o Criador do universo, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é aquele que nos criou a partir do nada e que nos criou para justamente vivermos para a Tua glória, Pai. Entretanto, como pecadores, nós nos afastamos de Ti e agora ficamos sujeitos à Tua justiça. Nós Te agradecemos porque em Cristo Jesus o Senhor escolheu salvar algumas pessoas e transformá-las no Teu povo, no corpo de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no lugar de cada um de nós. Nós pedimos, então, que o Senhor nos ajude agora a lembrar disso e não ficarmos à vontade diante de Ti, porque precisamos mostrar reverência ao Senhor, temor ao Senhor. Mas nós Te agradecemos porque o Senhor nos aceita com um amor, porque o Senhor nos olha por meio do sangue de Cristo derramado na cruz no lugar de cada um de nós. Entendendo essa situação, nós confessamos os nossos pecados, nós pedimos que o Senhor nos restaure em Cristo, para que possamos servir-te de maneira agradável, Pai. Pedimos, em especial, por esse momento de estudo da Tua Palavra que teremos agora. A Tua Palavra reflete o Teu caráter. O Senhor nos deu a Tua Palavra para que aprendamos de Ti, e ao aprendermos de Ti, nós devemos, então, responder a essa aprendizagem, mostrando capacidade ou nos entregando nas Tuas mãos para que Teu Santo Espírito nos leve a viver a verdade que está diante de nós. Nós pedimos que o Senhor siga adiante do nosso estudo, que o Senhor me conduza, que o Senhor conduza cada um dos meus irmãos em Cristo, para que finalmente nós aprendamos mais de Ti e sejamos mais parecidos com Cristo. Só seremos parecidos com Cristo quando obedecermos o Senhor e quando permitirmos que Teu Santo Espírito nos conduza nos conduza nas boas obras que o Senhor mesmo determinou que andássemos quando o Senhor escolheu nos salvar, Pai. E isso foi lá na eternidade passada. Agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito e pedimos que o Senhor nos ajude a aprender cada vez mais de Ti, Pai. E que essa aprendizagem nos dê cada vez mais prazer em Te agradar e viver para Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém.
Muito bem, irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no capítulo 1 do livro de Ruth. Nós faremos uma leitura completa desse capítulo, e porque eu entendo que vai ser ele tem alguma coisa muito especial, ele tem a chave para nos entender, para que entendamos todo o livro, entendamos algo que foi se descortinando ao longo da vida de Noemi. Tá bom? Então, diz assim o texto: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E prosseguiram as 2. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada.
Muito bem, é assim que começa a nossa história. Eu gostaria de compartilhar com vocês, ou relembrar com vocês, algumas das coisas que estão acontecendo nesse livro, né? Então, antes de mais nada, claro que trata-se de uma narrativa, é uma história verdadeira que aconteceu nos tempos dos juízes, né? Tempos complicados da história de Israel, porque como o próprio texto bíblico de Juízes, lá no capítulo 21, 25, diz, eram tempos complicados, difíceis, em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que queria. Também, por causa disso, por causa de cada um fazer o que queria, nós vemos que Israel passa por grandes dificuldades. Existem momentos em que o povo se rebela tanto contra Deus, se afasta tanto de Deus, que atrai o juízo divino. Deus acaba permitindo que os povos da terra dominem Israel, castiguem Israel, até que, no meio desse castigo, Israel acaba percebendo a sua situação, acaba se arrependendo, clamando a Deus para que haja um resgate. E Deus levanta um juiz que liberta o povo por um tempo, e depois esse povo, então há paz, e depois esse povo acaba por se rebelar novamente. Essa é a história de Juízes, e essa história, a história de Noemi e Ruth, acontece nesse período. Então vejamos mais alguma coisa aqui, né? Mais alguma coisa interessante sobre esse período, né? Então, como nós vemos que o texto começa dizendo que houve fome na terra, é possível entender o seguinte: era um momento de rebelião do povo contra Deus. Por que eu posso dizer isso? Porque Deus prometeu que enquanto o povo fosse obediente, ele receberia bênçãos. A terra que Deus deu para o povo era a terra que mana leite e mel. Entretanto, quando houve desobediência, Deus tira dali sua bênção e aquela terra se torna um problema para os judeus, porque acaba atraindo o juízo de Deus por meio dos povos da terra. Então, a primeira coisa que chama a atenção é: a terra que mana leite e mel não tem alimento. A segunda coisa que chama a atenção é: em Belém, que traduzido é casa de pão, não há pão. Então, as coisas estão fora da sua ordem normal. E por que estão? Porque o pecado do povo levou a uma ação divina. Nós vemos então que Elimeleque, cujo nome quer dizer Deus é meu rei, vai para Moabe em busca de comida, levando sua esposa, cujo nome é Noemi, que quer dizer agradável, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ele tinha a ideia de fazer uma peregrinação por Moabe, ou seja, ficaria ali algum tempo e retornaria. Mas nós vemos que o texto indica que essa família foi criando raízes. Nós não sabemos quanto tempo Elimeleque esteve na terra até que morreu, mas nós sabemos que depois da morte dele, os filhos se casaram com mulheres moabitas, e o texto indica pelo menos 10 anos dessa família lá, até que os 2 filhos também morreram. Ficando, então, Noemi e suas noras desamparadas. É esse o preâmbulo de toda a história. Então, com base nesse preâmbulo, eu quero convidar os irmãos a meditarem comigo sobre o seguinte: que nós precisamos aprender
a enxergar as coisas, as situações que nos cercam, do ponto de vista de Deus. E nós vamos ver o porquê isso, né? Então, dando seguimento ao nosso estudo, o que acontece em seguida? Nós vemos justamente que Noemi e suas noras acabam ouvindo, mesmo na terra de Moabe, elas acabam ouvindo que Deus voltou a favorecer seu povo e deu-lhe comida. Então, Noemi decide voltar para Israel, voltar para Belém, onde ela tem suas terras, né? É interessante vermos que, ao longo da viagem, né, de volta, Noemi faz uma parada para liberar suas noras de irem com ela. Por que ela faz isso, né? Ela entende que não há nada lá para as noras e nem para ela. Ela mesma volta exclusivamente porque ela quer estar com o seu povo, né? Vejamos como Noemi está analisando a situação, né? A primeira parte da análise aparece nos versículos 11 a 14 aqui do capítulo 1. Vejamos o que ela diz para as noras. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. E aqui vem a parte mais contundente da análise de Noemi, né? Finzinho do versículo 13. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Ela está dizendo o seguinte para as noras: olha, eu não tenho como fugir desse destino, mas vocês têm. Eu não quero que vocês fiquem presas por mim nisso. Noemi aqui está olhando tudo o que aconteceu com ela e dizendo: olha, Deus está contra mim, é meu destino, então, sofrer, mas vocês duas não precisam sofrer comigo. Então, vão para casa. Né? Eu vou voltar para o meu canto, vou terminar meus dias de sofrimento lá na minha terra, em Belém. E é curioso, porque, embora haja essa liberação por meio de Noemi sobre suas noras, Ruth escolhe seguir adiante, né? E é muito interessante que, para dissuadir de vez Ruth, Noemi chega a dizer para ela: olha, volta para os seus deuses. Sua concunhada já fez isso. E a resposta de Ruth é surpreendente. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas Ruth já tem certeza de que o Deus de Israel, o eu sou, é melhor do que os deuses dela. E ela, amando tanto Deus, resolve amar sua sogra a ponto de ir para um lugar em que não há esperança para ela e nem para a sogra. Ao chegar em Belém, Noemi conta mais uma coisa, explicita a maneira como ela está enxergando a situação. Vejam só, a partir do versículo 19, nós temos a seguinte narrativa. Prosseguiram, então, as duas, né, Noemi e Ruth, até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Olha que interessante. Alvoroçada quer dizer que as pessoas ficaram felizes, queriam ver Noemi novamente, né?
E apesar dessa acolhida, vejam, notem como Noemi responde. Mas ela, Noemi, respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Vejam só, ela diz: não há razão mais para vocês me acharem agradável, que é o significado do nome Noemi. Vocês agora devem me achar amarga, porque a vida não tem mais sentido, não tem mais alegria, não tem mais prazer nessa vida. E eu não tenho, porque foi assim que Deus resolveu fazer. E ela faz uma análise muito interessante a seguir. Ela diz assim: de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Se eles saíram com fome, ela está falando do quê? Ela está falando do marido e dos filhos. Eu tinha amparo, eu estou desamparada. Então, ela termina, né? Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ela está dizendo, olha, basta analisar a minha situação. Olhem como eu estou olhando. Eu saí daqui com o marido, com filhos, não tinha comida, mas fui para um lugar onde tinha comida, eu tinha sustento, eu tinha abrigo, eu tinha cuidado, agora não tenho nada. Você reagiria dessa maneira também? Até aqui, a crítica de Noemi parece fazer sentido, né? Mas por que ela está dizendo isso, né? Porque ela está olhando, ela está dizendo, ela fez uma análise do que ela é capaz de enxergar. Eu não tenho, da mesma maneira como Abraão foi procurar comida no Egito, como nós passamos, nosso povo todo passou 400 anos no Egito e fomos acolhidos lá por causa de comida, qual foi o problema de eu ter ido até Moab? Aliás, de eu ter ido para Moab com o meu marido e com meus filhos. Deus está sendo cruel, porque a gente só estava procurando o nosso sustento. Nada demais. Agora, eu gostaria de convidar os irmãos justamente a mudar as lentes, né? Eu até uso óculos, que está ficando até um pouco, talvez esteja um pouco complicado para vocês em função do reflexo que da lâmpada aqui nas lentes, né? Mas vamos mudar as lentes agora, porque é assim que o livro de Ruth segue. Vejam só que coisas interessantes, né? Nós começamos a rigor, desde o versículo 1, nós estamos vendo a ação de Deus. Deus está agindo. Ele não aparece explicitamente, como em outros livros, né, fazendo isso, mas ele está agindo sim. Vejam só, a fome ou a fartura vem de Deus. Afinal, o meu trabalho é semear, mas quem dá o crescimento é o próprio Deus, não sou eu. Então, se havia fome, Deus determinou que haveria fome. Qual foi a resposta de Elimeleque a isso? Tem fome aqui, eu vou procurar comida lá. Nós vemos que Elimeleque morreu. Isso é ação divina. Não vemos que ele foi assassinado, então ele morreu por alguma razão. Pode ter sido algum acidente, alguma doença, alguma coisa assim. Depois, nós vemos que morrem os filhos de Noemi também. Também é ação divina. Não há uma descrição de qualquer razão violenta de que isso tivesse acontecido. Né? E, finalmente, temos uma nova notícia. Deus, em sua bondade, se revela a Noemi, ou revela a Noemi que existe pão, existe comida novamente em Belém.
e ela resolve voltar. Então, nós já vimos essas ações divinas até aqui. Mas agora, convido vocês a prestarem atenção em outras ações divinas que estão acontecendo e que, a partir de agora, começam a chamar a atenção de Noemi. Vejam só, a primeira informação que eu quero compartilhar com vocês está no último versículo do capítulo 1, que diz justamente o seguinte, uma informação muito simples. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Opa! O tempo da colheita da cevada, ou o tempo quando elas chegaram em Belém, foi determinado por Deus também. E por que a colheita, o início da colheita é importante? Porque o capítulo 2 começa nos dizendo o seguinte, que Ruth resolve ir trabalhar no campo. Por que trabalhar no campo? Era a maneira delas terem alimento, e se ela conseguisse colher bastante, elas teriam uma fonte de renda. No livro não fala de que ela recebia dinheiro, mas ela recebia mercadorias. Então, ela, seguindo a tradição judaica, ela podia colher do que em determinadas áreas ali dos campos para que ela pudesse se alimentar. E depois disso, então, se ela colhesse bastante, ela teria condições de não só se alimentar, como também, sobrando, poderia vender, né? Então, vejam só, ela vai trabalhar, né? Tem um texto, né, que diz que, na Corrigida Fiel, diz que foi por sorte, um sorteio levou Ruth até os campos de Boaz. O texto da NVI diz que, naturalmente, casualmente, ela entrou lá. Ou seja, quem a levou até lá? O próprio Deus. E onde é? E justamente Boaz, que é um dos redentores possíveis para Noemi. Então, um primeiro fator. Um segundo fator, né? Boaz já conhecia os feitos de Ruth. Já sabia que Noemi tinha voltado de Moabe, já sabia que Ruth, sem esperança alguma de um futuro, tinha voltado com a sogra e cuidava da sogra. Como ele soube disso? Porque perguntou ou porque alguém disse a ele. E essa informação, de qualquer maneira, chegou até ele porque Deus permitiu também. E é muito interessante porque ele como resposta a essa atitude benevolente de Ruth com sua sogra, ele resolve retribuir o cuidado sendo bastante generoso com ela. Então, a gente vê que também que Boaz, então, fica impressionado com isso e resolve não só dar um emprego, por assim dizer, um local de trabalho seguro para Ruth, como também ele se mostra bastante generoso. Ele permite que Ruth colha em lugares que não seriam naturais para alguém que fosse um trabalhador comum, não havia um compromisso da parte dele. E, finalmente, ele diz, né, que Ruth fez uma boa escolha ao buscar abrigo, ao buscar refúgio em Deus, ou seja, em ter acompanhado Noemi até Belém. Vejam só, ela poderia ter ficado em Moabe e procurado um outro marido. A sogra a dispensou para isso, né? Lhe deu a liberdade para isso. Entretanto, ela preferiu o Deus de Israel. Ela sabia o que estava fazendo? Sim, porque Ruth
usa, quando Noemi diz para ela ir embora, Ruth usa o nome de Deus, né? Nós vemos ali o tetragrama, ela dizendo o Senhor. Então, essa afirmação de Boaz está aqui no versículo 12 do capítulo 2, que diz assim: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Veja só, ela está sendo abençoada por uma escolha que fez, baseada simplesmente no que ela julgou certo, e acabou sendo abençoada por Deus. O fato é que quando Ruth volta para casa com aquela colheita tão grande, né, Noemi fica impressionada com o que Ruth fez, mas fica também impactada, fica feliz, né, fica impressionada com o cuidado de Boaz por Ruth e por ela. Ou seja, Boaz foi generoso com Ruth, mas também foi generoso com Noemi. Então, Noemi já para e pensa assim, né? Tanto que ela diz, né, para Ruth: olha, Boaz é um dos nossos remidores. Na cabeça de Noemi, as coisas começam a formar algum sentido, né? Peraí, nós voltamos na época da colheita, Ruth saiu daqui para trabalhar, foi parar na terra de Boaz, que é um dos nossos redentores, e ainda assim, e além disso, ele está sendo extremamente bondoso. Alguma coisa está acontecendo aqui, né? A próxima informação que aparece está no comecinho do capítulo 3, que diz assim, que está terminando o tempo da colheita. A colheita levava, naquela época, entre 2 e 3 meses para ser feita. Então, parem e pensem comigo. 2 a 3 meses em que Ruth está trabalhando nos campos de Boaz. Noemi vê isso, continua vendo o cuidado de Boaz, a atenção de Boaz por ela e por Ruth. E ela acaba pensando, né, em justamente pedir para que Ruth se apresente como Ruth se apresente a Boaz e peça a remissão por meio do casamento, né? Coisa interessante, né? Embora houvessem 2 remidores, Boaz revela isso no capítulo 4, que existem, um pouco mais para frente, no capítulo 3 mesmo, ele revela que existem 2 remidores, um outro mais próximo e depois ele. Mas é interessante que também, nessa coisa, Deus agiu, porque Boaz não tinha qualquer impedimento para resgatar Noemi por meio do casamento com Ruth. O primeiro remidor diz o seguinte: olha, eu não posso me casar com Ruth porque isso complica a minha herança. Então é muito interessante que Deus também cuida disso, né? Chega no momento certo. Ou seja, por causa disso, Boaz casa com Ruth e compra a propriedade de Noemi. Ou seja, ele cria ali, naturalmente, a sucessão para Elimeleque. O próximo ponto é que Ruth dá à luz a Obed, que será a sequência da família de Noemi. E é tão interessante isso, que no capítulo 4, versículo 14, Deus é louvado por não deixar Noemi sem resgatador. Vejam só como diz, né? As mulheres de Belém, então, disseram a Noemi:
Louvado seja o Senhor, que não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Esse menino, então, Obed, é tão importante. Por que ele é tão importante? Para Noemi, ele é importante porque ele significa o resgate completo. Ela está amparada até o fim. E é muito interessante porque nós vamos vendo como Noemi está feliz com isso, né? E também chama a atenção a maneira como as próprias mulheres de Jerusalém, de Belém, falam sobre Ruth. Vejam só o versículo 15 do capítulo 4. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Vocês lembram que quando chega quando terminou o capítulo 1, Noemi chegou em Belém e disse assim: olha, eu voltei vazia. Eu saí cheia e voltei vazia. Eu tinha um marido e 2 filhos. Aqui, Obed é dito, é reconhecido ou é dito que ele é filho de Ruth, né? Mas que Ruth, aquela mulher que Noemi tinha dito, não precisa você fazer nenhum sacrifício, é dito que Ruth é melhor para ela do que 7 filhos. Ela está mais cheia com Ruth do que os próprios filhos naturais que teve, né? E o versículo 16 fala algo muito interessante, né? Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, o pai de Davi. É muito interessante como termina a história. Noemi finalmente enxerga tudo que Deus fez. Ela está novamente prazerosa, feliz. Ela tem um futuro, ela tem uma esperança. E essa esperança, embora venha por um bebê, ela, de verdade, essa esperança vem do próprio Deus. O que ela aprendeu com Deus nesses tempos de dificuldade, em que, da morte dos filhos até a restauração pelo nascimento de Obed. É um livro lindo, que eu tenho aprendido a amar, e acredito que os outros irmãos que estão estudando comigo têm aprendido. Mas, afinal, para que serve isso? Então, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Novamente, nós precisamos aprender a enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. Nós passamos por momentos difíceis atualmente. Alguns estão passando por momentos difíceis porque não têm emprego, outros porque não têm clientes, ou porque a empresa está passando por uma dificuldade. Outros estão passando por momentos difíceis porque estão sós, moram sós, estão sós porque agora não recebem visitas, ou simplesmente estão afastados de filhos, de netos, de pais, o que seja. É um momento difícil. E como nós estamos olhando para ele? Nós estamos olhando para esse momento como algo que é resultado de um pecado pessoal, uma justiça de Deus sobre o mundo, mas se é sobre o mundo porque eu, como crente, estou sendo afetado, então eu estou sendo injustiçado. Como que eu olho para outros momentos difíceis que eu passo? Eu me conformo
com a ideia de que Deus está no controle, Ele sabe o melhor para mim, então eu tenho que descansar nisso? Ou eu me revolto? Como eu me revolto? Às vezes, violentamente, como o salmista no Salmo 73 diz, olha, tudo que eu faço para Deus é inútil, porque eu me santifico e os ímpios estão aí vivendo com saúde, com alegria, com riquezas. Ou eu digo, não, Deus tem um plano para tudo isso. Depois de olharmos o que Deus fez na vida de Noemi, eu gostaria de convidar vocês, irmãos, a adotarem as seguintes medidas em suas vidas. Oremos a Deus e peçamos forças para confiar nele nos momentos difíceis. Nós precisamos enxergar a mão de Deus em tudo que nos acontece. Nós temos que nos lembrar que tudo que nos acontece, nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é aquilo que nós temos afirmado em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados, segundo o seu propósito, para serem conforme Jesus Cristo. Essa é a finalidade de tudo que nos acontece. Mas nós precisamos lembrar também que as coisas complicadas nos acontecem porque nós vivemos em um mundo que não nos ama. Esse mundo não nos ama porque nós amamos Deus. Esse mundo luta contra nós. Nós precisamos, porém, nos lembrarmos que Deus nos ama e que Ele nos salvou e nos transformou em cidadãos dos céus que habitam nessa terra terrível. Por que nós habitamos aqui? Porque Ele tem um plano para isso. Nós precisamos servir como luz do mundo e sal da terra, para que as pessoas, ao verem o que Deus faz em nossas vidas, entendam que existe um Deus, que existe algo superior às suas próprias vidas, e nós precisamos também lembrar que não importa o caminho, se existem pedras, buracos, desvios, nós precisamos confiar que o caminho preparado por Deus aponta para Ele mesmo. E esse caminho é o melhor. O fim desse caminho é estarmos eternamente com Cristo. Finalmente, eu gostaria de convidá-los, irmãos, a fazer assim como Noemi. Nós devemos prestar atenção às ações de Deus em nosso favor. Ao fazermos isso, nós poderemos descansar em Deus, sabendo que o seu caminho sempre será o melhor para nós. Então, que Deus nos abençoe, e gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que foi compartilhado por um irmão em Cristo recentemente, que diz assim: aqueles que aprendem a deixar tudo nas mãos de Deus, acabarão vendo as mãos de Deus em tudo. Irmãos, meu convite é esse. Vamos aprender a ver as mãos de Deus, entregar tudo nas mãos de Deus, para que nós vejamos as mãos dele moldando cada segundo das nossas vidas. Deus nos abençoe e que espero que esse estudo tenha sido útil para vocês, porque para mim tem sido transformador no meio desses tempos difíceis que temos enfrentado. Ok? Vamos orar então? Pai, a tua palavra é sempre uma fonte de ânimo, de alegria para nós, Pai. Mesmo quando somos confrontados, Pai, nós sabemos que o Senhor faz isso para o nosso bem e não porque o Senhor quer o nosso mal. A tua palavra em Hebreus ensina que
aquele que não é repreendido não tem um pai amoroso. E nós reconhecemos que o Senhor é amoroso, bondoso e quer o melhor para nós, Pai. Então, agradecemos pelas situações que enfrentamos, agradecemos porque o Senhor nos ama e temos certeza disso, porque o Senhor não nos salvaria para judiar de nós, Pai. Da mesma maneira como Cristo sofreu aqui na terra para cumprir o teu plano, Pai, nós vemos também que o Senhor o ressuscitou e que ele está satisfeito com o trabalho de sua obra, Pai, o resultado da sua obra, Pai. Te agradecemos porque nós podemos viver essa esperança, podemos descansar em Ti, porque o Senhor é Deus bondoso e maravilhoso. Pai. Dá-nos agora uma boa noite de descanso, protege-nos e que amanhã despertemos cheios de energia e de alegria por podermos Te servir, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos, e até uma próxima reunião. Pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Olá, igreja. Que culto maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Espero que os irmãos tenham sido edificados por essa palavra ministrada pelo irmão Marcelo e também por esse último cântico ministrado pelo Isaac e pela Bianca. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que possamos praticar agora tudo isso que nós aprendemos e buscarmos viver para a honra e glória do Senhor. Agradeço todos os irmãos que estiveram conosco aqui, começar pelos meus queridos irmãos da IBF Leste e também todos os nossos queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e irmãos e amigos que porventura possam ter participado hoje com a gente. Eu vou estar agora mandando um áudio no grupo da igreja, a fim de que a gente possa estar orando juntos com uma certa simultaneidade. Então, que Deus abençoe os irmãos. Estarei orando agora lá no grupo. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais.